Eu acho que é um bom momento para a gente mostrar essa duplicação do DNA e o encurtamento do DNA, a perda deste telômero. E a gente preparou uma animação. Legal. Uma animação raiz para isso. Raiz total. Isso é uma curiosidade que eu gosto muito dos vocabulários assim. Telo significa fim e mero significa parte. Legal. Então, telômero é a parte final. Aí, se você gostou Não tinha associado isso. Olha que legal. Gostei. Porque mero é sempre pedaço, né? Porque você pensa no centrômero, né? O centrômero, ele não está no fim normalmente. Legal. Gostei. Então, é legal pensar nesses nomes. Eu acho legal demais isso, porque acho que memória é uma coisa que Traz funciona muito quando a gente repete as coisas, né? E aí, quando a gente vai repetindo, porque você usa o tempo inteiro, aparece mero o tempo inteiro. Polímero, várias partes. Monômero, uma parte. Telômero, sabe? Há uma divisão legal. meroblástica, só um pedacinho do jovem que divide. Isso. Então, quando você começa a perceber que você vai repetir várias vezes a mesma coisa, faz muito mais sentido, Show. sabe? É uma outra língua. Show. Nós vamos para cá agora? Bora. Então, vamos começar explicando para os meninos que o material genético tem uma orientação antiparalela? Legal, faz isso. Vamos pegar assim? É porque assim, o nosso DNA clássico, né, é um DNA fita dupla. Então a gente vai imaginar assim, tem uma fita aqui, por exemplo, que eu estou fazendo aqui agora. Essa é uma das fitas. E vai ter uma outra fita que vai ficar aqui, ó. Então tem duas fitinhas. Demorou? O que é ser antiparalelo? É tipo uma estrada. Sabe a estrada que tem mão dupla? Então você vai para um caminho, o outro lado vai para outro caminho, Perfeito. não é? Então, por exemplo, a gente até brinca assim, o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da vida? Muita gente fala, não sei o sentido da vida. É simples. O sentido da vida é 5 linhas para 3 linhas. Isso. E aí, qual que é a grande parada? Se esse lado aqui é o sentido 5 linha e aqui vai ser 3. Vou só abrir uma observação que esse número 5 e 3 refere-se à posição do carbono da pentose que faz parte do nucleotídeo. Acho que não cabe a gente entrar agora nesse requinte de detalhe, mas não é de graça esse número. Faz referência ao carbono da pentose que está aí na extremidade final livre. Seria isso. Então, se a gente tem, por exemplo, assim, uma pentose, que são 5 carbonos, eles resolveram numerar os carbonos. Isso. Aí numeraram 1, 2, 3, 4, 5. Como eles também numeravam os carbonos das bases nitrogenadas, para diferenciar, colocaram linha. Isso. Aí ficou carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. O carbono mais extremo que vai ter dessa fitinha aqui é o 5 linha. E embaixo, o carbono mais extremo é o 3 linha. Legal. E essa fitinha, ela é construída assim, né, Pô? Olha aqui, ó. Nesse sentido aqui, de 5 para 3. Isso. Por que ela é sempre construída de 5 para 3? Isso é uma coisa importante da galera entender também. É porque existe uma enzima muito importante para construção do DNA, chama DNA polimerase. E ela só consegue adicionar partes novas, nucleotídeos novos, na extremidade que tem uma hidroxila da 3 linha. Perfeito. Então, isso é muito importante. Tá. Beleza? Agora, se é antiparalelo, se aqui é 5 linha, aqui é 3 linha, a outra tem que ser o contrário. De 5. Se a outra é o contrário, aqui vai ser o quê, então? 5. Linha. E aqui vai ser o quê? Isso. Então, 3, se uma fita está no sentido de 5 para 3, a outra de 3 para 5. A formação dela tem que ser nesse sentido aqui, não é isso? Isso. É construído desse jeito. Legal. Então, em resumo, o DNA polimerase, sempre que vai sintetizar uma nova fita de DNA, essa nova fita que está em processo de polimerização, de síntese, é no sentido de 5 para 3. Por isso a brincadeira que o sentido da vida é de 5 para 3. É isso, legal. E ser antiparalelo, eu sempre faço essa analogia, gente. As fitas do DNA não são paralelas, as fitas do DNA são antiparalelas. É isso aqui, ó. Pronto. Acabou. Então tá. Então, repetindo, porque isso vai nos ajudar aqui e agora. Legal. A gente vai pegar, a partir de uma molécula de DNA, produzir outra molécula. Então, a gente vai duplicar o DNA aqui agora. Perfeito. No entanto, está taxado entre nós que as novas fitas do DNA têm que seguir o sentido da vida. As novas fitas de DNA têm que nascer no sentido de 5 para 3. Então, aqui eu tenho o meu DNAzinho e tá bonitinho aqui. Quer começar, Ângela? Explica que o seu desenho ficou muito didático. Então, uma estratégia para o DNA replicar de forma mais rápida, já que é uma molécula muito longa, é a abertura de bolhas. Então, ele vai abrir bolhas. Então, várias bolhas vão ser abertas e essa coisa que a gente colocou aí é uma bolha. Bolha de replicação. Então, abriu as fitas aqui, separou as ligações de hidrogênio. Quem faz isso é uma enzima chamada helicase. Então, imagina que a minha mão aqui, ó,
fosse essa helicase, ó. Então, ela está caminhando aqui assim, ó. Ela está caminhando aqui assim. E, nesse momento, ela parou nesse ponto que, se eu quiser ser bem específico, gente, e aí o nível desse podcast está lá no alto, hein? Ela parou aqui na forquilha de replicação. Essa é a helicase. E ela vai continuar daqui a pouco abrindo. Então, observe ao longo do processo como é que o tamanho da bolha de replicação foi até chegar no final e abrir tudo. Então, tá. Então, helicase está caminhando para lá, abrindo as fitas. Nesse primeiro desenho, eu tenho já duas fitas, um pedaço, né, das duas fitas separadas. E agora? E aí, o momento 1, 2, 3, 4 e 5. Só que agora a gente tem que lembrar da lógica. Qual que é a lógica? A gente só pode adicionar novos nucleotídeos, novas partes, na extremidade, que é o quê? 3' linhas. Então, a gente tem que ver como é que é o sentido de construção. Se eu pegar essa fita de cima, a gente vai chamar ela de fita o quê? Ela pode ser... Tem duas fitas. Tem uma que é a fita líder e tem uma que é uma fita que a gente vai chamar de fita fragmentada, segmentada, descontínua, retardada. Tem alguns nomes para ela. Então, vamos pensar como é que seria a fita de cima, Poli. Como que a gente vai construir DNA na fita de cima? Deixa eu pegar. Na verdade, a DNA polimerase é a protagonista. Como o próprio nome dela sugere, é ela que vai criar o novo DNA. Só que ela tem um problema. Ela não consegue colocar os primeiros nucleotídeos. Então, ela conta com a ajuda de uma outra enzima chamada primase. Maravilhoso. Essa primase vem aqui e coloca um segmento bem pequenininho, por sinal de RNA, e por isso que daqui a pouco ele vai ter que sair, chamado primer. A primase veio aqui, ó, olha que bonitinho. Ela, apoiando nessa fita azul de cima, criou o primer. Repare que está sentindo no 5:3. Boa. Porque é sempre antiparalelo. Se a fita de apoio está no sentido de 3:5, o que eu acabei de criar está no sentido de 5:3, respeitando o sentido da vida. Maravilhoso. Então, o primer foi feito. O primer vai ficar de vermelho, tá bom? Okay. É um oligonucleotídeo de RNA. Aí me empresta o amarelinho, fazendo favor. Beleza. Aí agora vem a DNA polimerase e fala: agora que vocês já colocaram um pouquinho para mim, então eu tô feliz. Agora eu consigo alongar com o DNA, que é o que eu quero. E ela vai alongando. Só que neste momento aqui, ela teve que parar porque a bolha fechou. Ela precisa esperar a helicase terminar de abrir para ela continuar o serviço dela. Então, num primeiro momento, o que foi feito é: primer foi produzido, DNA polimerase alongou o DNA. Mas na fita de baixo, Ângelo? E aí, o legal é que a fita de cima respeitou, então, o sentido da vida, que ela foi construída de 5:3 linhas. Perfeito. Já que ela é oposta à fita original de cima. Isso. Então, para isso funcionar aqui embaixo, o primer tem que ser colocado aqui do outro lado. Aqui. Então, ele vai ser colocado aqui, ó. Olha o sentido, ó. 5:3 dela. Colocou aquele pedacinho. Depois que ele colocou esse pedacinho, aí sim a gente faz o quê? A gente faz o restante dele aqui, ó. Você percebeu que até então a fita de cima correu para um lado, a fita de baixo parece que vai correr para o outro. Né? Veio de ré, né? Veio de ré. O problema dele ter vindo de ré, que ele chegou aqui, a bolha estava fechada. Então ele teve que parar. Do mesmo jeito que eu parei no primeiro momento, o seu parou também. Só que aí eu tenho uma vantagem que você não vai ter. Então eu vou ser responsável pela fita contínua e você vai ser responsável pela fita descontínua. Maravilhoso, maravilhoso. O que acontece num segundo momento? Todo mundo me acompanhando. O meu primer já estava pronto, tanto ele já desenhado. Beleza. Esse primer aqui, ó, observe que a gente teve cuidado de respeitar até a altura. Meu DNA também já estava semi-pronto até essa região. E a bolha cresceu para lá. Uai, gente, se a bolha cresceu, a DNA polimerase só continuou. Não, obrigado, helicase. Obrigado. Você vai abrindo aí, helicase, que eu vou continuando aqui. Você vai abrindo aí que eu vou continuando aqui. Beleza. Só aqui embaixo, a vida tá muito mais difícil. Complicou, porque a gente não pode desfazer a bolha. Então, eu tenho que arrumar uma maneira muito maluca, que eu tenho que correr para o mesmo lado da fita de cima, só que eu tenho que respeitar o sentido de 5 linhas para 3 linhas. Tem. Então, ferrou. Então, olha que legal. O que a gente vai fazer? Vai adicionar um novo primer. Então, eu vou adicionar um novo primer aqui, ó. O que o menino não pode esquecer é que a DNA polimerase não consegue colocar os primeiros nucleotídeos. Não Tem que consegue. começar com o primer de novo. Tem que indicar para onde que ela vai começar. Exatamente. E na hora que eu coloco o primer, aí sim eu faço a fitinha aqui amarelinha, tá vendo? Ela está obedecendo qual sentido? 5 linhas para 3 linhas. Perfeito. Então, observe que por mais que eu fui na marcha ré, aqui, ó, eu fui na marcha ré na hora de construir, na hora de adicionar o primer, eu segui o mesmo sentido
da fita líder, da fita de cima. De 5 para 3. Isso Legal. favorece a gente não destruir a bolha. Legal. E aí eu vou dizer, a minha vida tá fácil. Então vai. Porque como a bolha cresceu para lá, DNA polimerase. Repare que eu tô atuando agora só como DNA polimerase. Vamos fazer junto? Vamos. Olha que legal. Pode correndo, pode correndo. Eu vou lá. Eu quero ir pro mesmo polimerase. lado, né? Então eu vim aqui, Isso. ó que legal. Ó, Aí você tem que ó, colocar um vem outro aqui. primer enquanto eu... Beleza, ó. Nossa Senhora! Ah lá, vamos lá. Somente de novo, com ó. 2 mãos pra ser assim, viu, gente? Não tem como ser diferente, não. Agora, 1, 2, 3 e, ó. Eu tô aqui com ela, aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aqui, ó. Eu continuo Primer. com a minha DNA Beleza. polimerase. Tum, 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 tum. E Ângelo Tum, com tum, 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 trabalho tum. de Maravilhoso. mais DNA. Então, peraí, a sua fita é líder, contínuo. E a minha? Como é que ela ficou? Descontínua. Ixi, a minha ficou aqui, ó. Aqui tem um primer, aqui tem outro primer, aqui tem outro Vai primer. ficar mais Aqui tem visível mais um no primer. finalzinho ainda. Então vai lá. Lá vou eu continuar. Ixi, calma, lá vai eu. Eu vim aqui, tum. Tum. Beleza. Boa. Engraçado. Olha como é que ficou a fita do Ângelo. Ficou primer e um segmento de DNA. Primer, um segmento de DNA. Inclusive, esses segmentos de DNA intercalados por primers têm um nome muito engraçado, legal. né? É o fragmento de Okazaki. Dá nome de cachorro isso, né? Não, mas acredita que uma vez eu estava assistindo Copa do Mundo, tinha um jogador que chamava Okazaki, velho. Sacou? O cara, o Okazaki ali e tal. Tocou o Okazaki. Eu achei super legal. O Okazaki, legal. Então, o Okazaki é homenagem, né? Ao Okazaki. Agora, sabe uma coisa que certamente vai incomodar todo mundo nesse último desenho? E faz sentido que incomode? A gente fez isso para duplicar DNA. Isso. Só que primer são fragmentos de RNA. RNA. A gente vai ter que tirar esses primers. Tá errado. Vamos começar tirando, então? Vamos tirar. Então, Tira os peraí, primers. eu vou tirar esse primer aqui. E aí existe uma Beleza. outra DNA polimerase para Tirei. fazer isso. Então, aí a DNA polimerase, que é um Vai- pouquinho diferente. vai Tira o outro tirando. primer. Pode ir Aí, tirando beleza. todos. Legal. Tirou mais um aqui. Vai Tirou tirando. mais um aqui. Então, deu para tirar todos, não deu? Ah, tem mais um para tira- tirar aqui, ó. aqui em cima. Tirei aqui também, ó. Agora, só Então, não peraí. pode também deixar assim. Tá ridículo, né? Mas Então, vai ficar tem- tudo separado, né? Os Não. fragmentinhos. Tem Então. que dar um jeito, não tem? Isso. Então, que tem que substitui fazer, então? o primer por DNA. Agora tem um detalhe importante. Só que aqui eu tenho uma extremidadezinha. Deixa eu marcar essa extremidade aqui, ó. Essa extremidade que está livre aqui, ela vai ser uma extremidade 5 linha ou ela vai ser uma extremidade 3 linha? Essa Sim, aqui, ó. de 5 para 3. Então isso, aqui, 5. o que tá vazia é 3, não é? Então eu consigo fazer o quê? De Consigo ré. fazer isso aqui? Isso. Beleza. Então tem mais um 3 livre aqui, não tem? Então a DNA polimerase acha e faz aqui, ó, vral. Tudo bem? Tá, Aí eu tenho continua isso aqui. respeitando o sentido Pá, de 5 para 3. tem Por o isso que 3 o livre. Ângelo tá fazendo de ré. O 3 está livre aqui, não tá? Tá. Tum, 3 para 5. Beleza. Tá aqui também, tá? Uhum. Maravilhoso. Fiz. E aqui? Aí você tem um problema. Aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho a extremidade 3 ou a extremidade 5? Eu tenho a extremidade 5, que ficou livre. Não e só pode. tem como adicionar novos nucleotídeos na A partir extremidade do 3. 3. Ah, não consigo adicionar aqui mais, não? Não consegue. Ferrou. E aqui, qual que é a extremidade que está livre aqui? A mesma coisa você também é tem. 5, não é? Então eu consigo adicionar mais aqui? Também não. Então, ficou menorzinho aqui e menorzinho aqui. Aí O que é isso? você conseguiu explicar de uma forma bioquímica o porquê que as novas fitas do DNA são menores do que as originais. Olha que legal. É que, na verdade, a DNA polimerase, para ela iniciar a sua polimerização, ela precisa de um apoio nas costas, seria isso. Então, a DNA polimerase aqui, ó, ela perdeu o seu apoio nas costas, não tem ninguém antes. Então, ela simplesmente tira o primer e não coloca ninguém. A mesma coisa lá. Então, acabou. Eu falei, mas aí, professora, aí deu ruim. Ué. Aí o DNA diminuiu e é exatamente o que a gente estava dizendo no começo, diminuiu. Cada nova duplicação do DNA se perde um pedaço dele, que é o tal do telômero, cuja sequência é essa aí, repetitivamente, Então, né? quer dizer que enquanto eu tivesse TTA, GGG, esses pedacinhos forem perdidos... Pode perder. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. O problema é que vai diminuindo. A Aí vai pergunta é diminuindo. essa. Imagina, toda duplicação do DNA diminui um pouquinho. Vai fazer mitose de novo, tem que duplicar o DNA. Aí ele diminui um pouquinho. Outra mitose, diminui um pouquinho. Outra mitose, diminui um pouquinho. Uma hora vai chegar na parte gênica. E se você aceitar a ideia de deletar uma parte gênica, uma mutação que pode ser catastrófica. Então, chega um determinado momento, isso é muito lindo, cara.
Que já que o telômero está tão curto, e hoje a gente entende que as células têm uma tendência de mais ou menos 40, 60 divisões celulares, e aí o telômero já chegou num tamanho muito crítico, é melhor avisar para essa célula que é hora dela se suicidar. Ou ela tem que suicidar, ou no mínimo ela tem que fazer Não o quê? mais, Parar. não